Bem, então deixe-me apresentar. Esperar um pouquinho, né? O pessoal está chegando aos poucos. Esperar 2 minutinhos. Pessoal, então vamos iniciar. Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Ricardo. A minha formação eu sou bacharel em ciência da computação, sou bacharel também em administração, fiz uma especialização em pedagogia, tenho mestrado em agronegócios e atualmente eu estou realizando um curso de doutorado em administração pela Universidade Federal de Goiás. Nós já vamos findar aí um ano dentro desse curso bem puxado, principalmente nesse momento assim de cursar disciplinas, que é o momento mais tenso, muitos artigos, muitas leituras, mas estamos andando, graças ao bom Deus, né? A disciplina a qual eu vou estar ministrando, educação rural, faz parte dentro do modelo pedagógico de vocês, né? E eu, como professor, estou muito feliz de estar estudando, lecionando essa disciplina aí com vocês, porque a maioria de vocês, creio eu, pretendem ser docentes, né? E a docência, em relação à perspectiva de trabalho, no início da minha carreira, eu acho que era uma das últimas coisas que eu queria, era ser docente. E por ironia do destino, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu sou apaixonado pela docência. Apesar dos entraves, das situações não tão benéficas para os docentes do nosso país, mas eu amo fazer isso, né? Ser docente para mim é uma obra-prima, adoro isso. Então, eu gostaria até de parabenizá-los por essa escolha. Vocês estão conseguindo visualizar o plano de ensino que eu disponibilizei? Sim, não? Sim, professor. Tá. Vocês querem comentar alguma coisa, se apresentarem ou não? Então vamos se apresentar, né? É bom que eu conheça um pouquinho da história de vocês, falando o nome, a perspectiva, o que faz da vida, o que almeja ao término do curso. Pode começar de forma espontânea, eu tenho que elencar vocês. Podem falar, pessoal, vocês vão ser futuros professores, é uma coisa boa do professor falar. Todo mundo parece estar tímido. É o primeiro momento, né, assim mesmo, faz parte. O pior momento de qualquer pessoa que vai se apresentar, inclusive um professor, são os primeiros 5 minutos, né? Depois que o cérebro começa a identificar que aquilo ali não é um ambiente de risco, não é um ambiente que possa prejudicá-lo, aí vai ficando mais leve, né? Porque, no entanto, no início o coração acelera, vem aquela sensação de medo, de temor, o pavor. Então, isso faz parte do nosso elo de sobrevivência. Então, é mais ou menos nesse contexto, é normal, todo mundo fica meio apreensivo. Mas tudo bem e mais ainda nessa questão do distanciamento, é pior, né? Às vezes o mecanismo que você está utilizando apresenta algumas falhas e tudo. Mas então vamos deixar para depois, vocês vão se comunicando aí durante o andar do curso e a gente vai acabando nos conhecendo. E creio eu também que nós, um momento não tão distante, eu acho que nós vamos ter algum momento presencial, né? Tomara que essa vacina surja efeito e chegue a nós o mais rápido possível, porque dá saudade realmente desses encontros mais próximos, né? O mundo virtual ele é um pouco frio, apesar de ser uma solução momentânea. Se nós não tivéssemos essa evolução, essa tecnologia, não estaríamos aqui, mas tem essas considerações, é um pouco frio.
Ao término, eu vou estar disponibilizando o vídeo, demora um pouco, né, tem um delay aí, porque o Google demora um certo tempo para estar disponibilizando, e aí depois eu tenho que baixar para o meu computador e depois subir. Então, isso demora um certo tempo, e hoje o ambiente estava muito instável, e isso acabou não permitindo com que eu subisse algumas aulas que eu ministrei hoje. Então, às vezes eu posso atrasar um pouquinho, mas todos os nossos encontros síncronos eu costumo postar no nosso ambiente. Eu coloco o link para que vocês possam acessar via YouTube, tá bom? Então, tudo que é discutido, debatido, a posteriori vocês vão ter esse material. Ok? Tudo tranquilo até então? Sim. Então vamos. Professor, Sim. eu, Sara e a Sabrina também, nós somos representantes da sala. Aí, se caso o senhor precisar de algum recado, de alguma coisa, é só falar para a gente que a gente passa para a sala também. Tudo Caso seja bem. antes da aula, tá? Até se vocês, não sei como é que é o grupo, né, de vocês da turma aí, depois se vocês quiserem me incluir, eu até vou A colocar, gente pois não, pode falar, sabe? A gente está fazendo, geralmente, os professores estão pedindo para a gente fazer Por um grupo para disciplina. cada matéria da Hum. disciplina. Isso. Mas pode ser, geralmente lá no curso que eu estou, a gente realiza isso, a gente pega e cria um grupo temporário, enquanto durar a disciplina fica todo mundo, depois todo mundo sai. Legal porque é uma forma de se interagir, é uma forma de trocar dúvidas, até mais efetivo do que o próprio fórum, né, o próprio chat, porque hoje praticamente todo mundo utiliza o WhatsApp. Então, o WhatsApp hoje é um meio de comunicação extremamente importante, principalmente nessa questão de troca de informações entre professores e alunos. Então, vocês, como são representantes da turma, se vocês puderem criar nesse grupo aí, me incluir, a gente vai trocando Não, a gente figurinhas ao cria longo sim. aí, tá bom? Se o senhor É, eu vou, puder eu passar o vou, número para a gente, aí a gente. tá? Eu vou até deixar disponível hoje, estou querendo hoje, tá? Vamos ver se eu consigo, mas até o fim dessa semana aí, até sábado, que seria amanhã, eu vou disponibilizar meus dados, né, o telefone, o contato. Deixa eu ver aqui no fórum, eu já posso até colocar aqui no fórum para vocês. Gente, o WhatsApp virou uma coisa tão importante, praticamente quase ninguém usa mais telefone, né? Eu mesmo, deixa eu colocar aqui, eu mesmo até hoje, o meu telefone ainda é de Brasília. É uma vergonha uma coisa dessa, já tem uns 4 anos que eu estou no Goiás. E até hoje, bem, os meus dados são esses, eu vou disponibilizar também no ambiente virtual de vocês, tá? Mas e se não esqueçam do 61, o meu ainda é o 61. Bem, uma outra coisa, deixa eu ver aqui. Bem, vamos então adentrar no plano de ensino da disciplina. Bem, a disciplina ementa dela, ou seja, o que nós devemos orbitar, vai ser em relação à história. Deixa eu desabilitar um pouco a câmera aqui também, que melhora um pouco a transmissão aos dados. Bem, nós vamos ver a história, as tendências, as concepções teóricas e metodológicas em relação à educação rural. A educação rural, ela se inicia com as políticas públicas ofertadas pelo governo, não tem como sair disso, né? O governo é um grande fomentador de políticas públicas associadas ao campo, e nesse contexto nos enquadramos a educação rural. Existem algumas ONG, algumas organizações sem fins lucrativos que investem também, mas são muito raras. Eu conheço uma delas, que é a Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco, em algumas regiões do Estado, ela realiza esse papel educacional muito bem elaborado, por sinal. No município de Formoso do Araguaia, Tocantins, eu tive um privilégio de conhecer a Fundação Bradesco ali. Então, ela cuidava muito daquela questão do projeto Rio Formoso. É um projeto
que era muito enraizado na produção do arroz japonês, né? Porque o arroz japonês ele é produzido de uma forma submersa. Então, eles usam aqueles tanques de águas e produzem o arroz daquela forma. E o projeto Rio Formoso, ele derivou também desse modelo. E aí, pela necessidade de capacitação, e por ser algo bem inovatório, eles criaram uma unidade educacional no município de Formoso do Araguaia, que é muito interessante, né, para aqueles que um dia passarem por ali, quiserem conhecer, muito interessante. Bem, então a educação rural, o cerne dela é as políticas públicas, com pouquíssimas instituições particulares, né, que adotam esse contexto. Bem, nós vamos ver também as orientações curriculares para a educação nas escolas, né, do meio rural, dentro da pedagogia rural e da pedagogia da terra também. Vamos ver o desenvolvimento local integrado e a questão da sustentabilidade, que é muito presente hoje, e até uma dicotomia nesse sentido, porque para você manter um ambiente sustentável, né, quais são os requisitos que você deve ter, as áreas que não podem ser dispostas ao plantio, e aí o fazendeiro ele sempre quer aumentar essa área agriculturável, né, porque com isso ele vai conseguir obter um maior retorno financeiro, mas e os impactos sociais ao restante? Então, é uma coisa muito, muito complicada essa questão de sustentabilidade. Vamos ver também a territorialidade, a identidade e a alteridade, né, que são fundantes para a construção das relações e saberes dos atores sociais campesinos, né, que são aqueles oriundos do campo. Vamos ver a questão do projeto político-pedagógico para a educação infantil e séries iniciais das escolas do campo, porque a maioria realmente atende esse pressuposto, né? São educações mais simples e que muitas das vezes, até mesmo o ensino básico, o ensino fundamental, ele acaba absorvendo pessoas de uma idade já avançada, que não tiveram a oportunidade de estudarem, que residem no campo. Apesar do contexto urbano do campo ter mudado muito ultimamente. Primeiro porque o campo, se vocês pegarem algumas décadas atrás, exigia um grande número de trabalhadores, mas em virtude da mecanização, da evolução dos processos, dos procedimentos e tecnologias, hoje quase não se tem mais aquele público no campo. Hoje nós já temos tecnologia de GPS que permite com que tratores, colheitadeiras, conseguem trabalhar de uma forma autônoma, sem intervenção humana, né, através de recurso de GPS. Então, isso acaba afetando a quantidade populacional do campo, né? Não tem como fugir disso. Cada vez mais o campo produz mais uma quantidade mínima de pessoas. Isso pressupõe-se ao modelo econômico, né? O modelo econômico, dentro de uma modernidade, ele acaba resultando isso. É o produzir cada vez mais com uma quantidade menor de insumos. Produz mais com a menor quantidade de insumos, os quais os trabalhadores campesianos fazem parte. Então, isso acaba mudando todo o contexto, né, a estruturação do campo. Bem, os objetivos gerais da disciplina, né, o geral, ele tem como objetivo desenvolver a instrumentalização conceitual da educação no campo ao aluno, de modo a contribuir com seu crescimento profissional, aliado ao conhecimento gerado no curso de pedagogia. Então, isso é uma disciplina dentro de um contexto bem maior, que é a pedagogia. Então, essa disciplina ela tem esse principal objetivo. Como objetivos específicos, nós temos aí o contexto de ampliar e qualificar o conhecimento dos acadêmicos acerca do lugar da educação do campo dentro das políticas públicas e da legislação brasileira. Então, nós vamos ver essa questão
do histórico, de como que surgiu e como que se contrapõe essa questão das políticas públicas e da legislação. A legislação, ela norteia toda a ação pública. Então, tudo que o Estado ele vai fazer precisa de ter uma legalidade, precisa de estar registrado na legislação. Ou seja, tudo que o Estado vai fazer tem que ter uma autoridade, tem que ter um mecanismo, um processo dentro da legislação para ser feito. Por isso que a nossa legislação ela é muito ampla, ela é muito completa, né, e complexa por causa disso, porque tudo que o Estado tem que fazer tem que estar na legislação. Eu, como agente, como servidor público, eu só posso fazer o que está escrito para mim fazer, eu tenho que ter toda a minha normativa. Já o cidadão comum, que não faz parte do Estado, ele já pode fazer tudo que o Estado não proíbe. Então, há uma diferença muito grande, né? O que o Estado proíbe, eu não posso fazer. Eu posso fazer qualquer coisa que o Estado não proíba. Agora, já os mecanismos públicos que são norteados pelas políticas públicas só podem fazer aquilo que a legislação permite fazer. Então, o governo, através das políticas públicas, é que ele vai mobilizar os seus agentes para a realização das atividades pertinentes ao Estado. Então, é de suma importância estudar as políticas públicas. Nós vamos ver esse contexto da pedagogia do campo em relação às políticas públicas e à legislação. Bem, identificar a contribuição dos estudos e investigações dos campos da sociologia e da economia rural. Então, são essas duas vertentes que se entrelaçam para resultar na nossa disciplina. A sociologia, como ciência mãe de todas as ciências sociais, inclusive a quais eu trabalho, que é a administração. A administração é uma ciência social aplicada, assim como a psicologia, a própria pedagogia tem como mães a sociologia. E a economia rural é exatamente para verificar como que essa educação ela vem trazer desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico dentro do contexto rural. Bem como também verificar a educação ambiental na caracterização e na interpretação dos fenômenos presentes em diferentes contextos rurais. Um outro objetivo específico é apropriar-se de procedimentos indispensáveis à investigação de aspectos que caracterizam diferentes realidades educacionais, sociais, econômicas, culturais e políticas. Aplicar também um conhecimento técnico-científico e metodológico em favor da qualificação dos projetos educacionais e das práticas pedagógicas em vigor nas escolas do campo. Bem, até alguma dúvida, pessoal, até então? Tá tranquilo? Bem, quem cala consente, vamos prosseguir então. Vocês estão liberados, né, até incentivados a me interromper a qualquer momento, como se fosse uma sala de aula, viu, pessoal? Então, vocês podem estar me interrompendo quando surgir alguma dúvida, algum questionamento, tá? Não deixem terminar para depois perguntar. Em relação ao fórum, muitas das vezes eu não consigo ver o que vocês escrevem, porque como eu estou aqui apresentando o slide, aí eu acabo não tendo como ver, né? Agora eu tenho porque eu acabei entrando aqui no chat aqui rapidinho para dar essa pausa. Mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, até intigos a vocês perguntarem, tá bom? Que até esse conhecimento acaba crescendo aí dentro do grupo. Bem, dentro do conteúdo programático, nós temos o primeiro bimestre e o segundo. O primeiro nós vamos ver aí a educação do campo nas políticas públicas e na legislação brasileira, a história, as lutas e conquistas. Eu já até postei a primeira parte, que cuida da educação do campo e políticas públicas. Nós vamos contextualizar esses dois segmentos aí do saber. Depois nós vamos ver a questão da legislação brasileira e vamos dar sequência aí às demais temáticas, tá? Desenvolvimento rural sustentável, questão do risco social, do desenvolvimento ligado e sustentável de áreas rurais, na perspectiva do envolvimento da população camponesa e da escola da promoção do desenvolvimento local. Obviamente, vocês como educadores, que se depararem por uma situação dessa, vão ter que realmente trazer
esse contexto do saber, né, de um mundo mais holístico, e alinhar esse conhecimento adentrando aí na situação rural, da situação do campo, que realmente há uma grande diferença do campo para a cidade. Apesar de que, com a internacionalização do conhecimento, do saber nessa era a qual estamos vivendo, graças ao meio de comunicação, né, tendo como pilar a internet, hoje o campo está muito integrado e ligado com o mundo. Tanto que existem vários mecanismos de integração que está tirando o atravessador desse cenário de negociação. Então, antes, o atravessador ele saía nas fazendas, adquirindo a produção fazendária e depois entregando para uma indústria ou para o interessado em exportar esses produtos in natura para um outro mercado. E hoje, graças às comunicações, há um estreitamento de interesses, e a figura do atravessador está dando lugar aos próprios sistemas. Então, nos sistemas hoje de comunicação, eu consigo achar quem quer adquirir os meus produtos. Então, isso acaba fazendo com que eu consiga diminuir os custos de transação, o que resulta em um maior ganho entre ambas as partes, porque eu acabo tirando o atravessador, que não produz, que não entrega, ele simplesmente faz esse laço temporal entre o produtor e o consumidor daquele produto. Então, essas tecnologias, elas acabam mudando drasticamente até a situação da educação no campo, porque hoje, o fazendeiro, o funcionário dele, ele tem acesso à informação, e com isso ele se torna, né, um profissional mais globalizado. Então, até isso influencia bastante na questão da educação do campo. Bem, vamos no segundo bimestre ver aí a questão do envolvimento em estudos e debates que visam responder à grande questão: como cada escola pode dar conta de dialogar e intervir nos territórios rurais em que se inserem, dentro de uma perspectiva da promoção do desenvolvimento rural integrado e sustentável desejado. Então, vamos apresentar alguns artigos para que nós possamos debater sobre esse contexto. Já que no primeiro bimestre é mais um bimestre de conceitos, onde nós vamos entender conceitos e definições, e a partir disso nós vamos fazer críticas, que é o que vamos ver no segundo bimestre. Estudo de experiências exitosas de instituições voltadas à valorização e ao fortalecimento das identidades das populações rurais. O que é e como está se ensinando nas escolas rurais, quais os recursos e materiais de apoio pedagógico produzidos e disponibilizados. Então, vocês percebem que no primeiro bimestre nós vamos ter mais uma estrutura conceitual e definidora do que vem a ser o contexto da educação no campo. Já no segundo bimestre nós vamos pegar e vamos investigar, vamos tentar identificar respostas para esses dois questionamentos. Metodologia de ensino. Bem, enquanto não temos aí as aulas expositivas físicas, nós vamos estar usando o nosso ambiente virtual de aprendizado, na figura do Moodle. Então, essas aulas vão ser realizadas semanalmente. Antes de iniciar a aula, eu vou disponibilizar o material para que vocês, como já iniciavam às 7, então vocês chegam, dá um tempo aí de meia hora para dar uma lida. Eu pretendo disponibilizar esse material com 24 horas de antecedência, para que vocês possam ter um tempo maior de lerem, de refletirem e levarem as dúvidas e os questionamentos para a nossa sala de aula virtual. Em relação ao cronograma de atividades, né, nós temos aí um cronograma, na qual hoje eu apresento a disciplina, depois nós vamos adentrar nos demais itens que eu já expus. E aí eu queria ver com vocês o seguinte: eu não pretendo aplicar uma prova avaliativa individual. O que eu estou querendo fazer? Com que vocês possam, em grupos de até 3 pessoas, fazerem algumas atividades. Essas atividades eu vou computando, né, são atividades reflexivas dentro do contexto ao qual nós estamos vendo. Eu vou dar um prazo para vocês entregarem. E, de posse disso, eu vou fazendo as avaliações, né? Vou dispondo as notas para vocês,
né? E no final de tudo, nós vamos fazer um somatório dessas notas, e a presença vai ser computada também em relação às entregas, né? Porque como nos for orientado não computar as presenças pelos aqueles que participam nas aulas, então eu ainda estou seguindo essa lógica, tá? Pode mudar? Pode, mas enquanto não mudar, eu vou estar seguindo ainda esse paradigma. Então, à medida que vocês vão entregando as atividades, eu vou pontuando a presença de vocês em cima do que vocês vão entregar. Uma outra coisa sempre coloque um nome no trabalho, tá bom? Exatamente. Se é eu e fulano e ciclano, vocês coloquem no cabeçalho, né, o nome dos participantes, depois o exercício em si que vocês vão ter que realizar. Beleza? Então, na verdade, eu não vou ter uma atividade avaliativa como N1, N2. Então, eu vou somando esses trabalhos e vou pontuando. E no final, eu vou fazer um trabalho mais complexo, né, que ele vai valer uma nota maior do que os demais, né, não vou dizer um artigo, eu vou dizer um ensaio. Então, um ensaio teórico sobre a temática que vocês vão discutir e explicar e escrever, tá? Há uma diferença entre um ensaio e um artigo. O artigo, ele já tem uma metodologia mais refinada, mais orientadora, enquanto o ensaio, eu não tenho esse formalismo. O ensaio é como se fosse um fichamento, uma síntese de uma pesquisa de alguma área do saber. Mas aí eu vou explicar para vocês, o pessoal entrando agora, eu vou explicar para vocês direitinho, né, quando eu for passar a atividade. Todas as atividades que eu for passar, vai ser apenas após concluirmos algumas etapas. Concluiu a etapa, eu vou e vou postar a atividade. Tá? Na verdade, eu vou postar atividades antes, mas é para vocês fazerem apenas quando nós terminarmos uma dessas etapas aí, dentro dessas temáticas que eu apresentei no plano de ensino para vocês. Tá bom? O atendimento. Bem, as dúvidas, realmente, nós temos essa interação no próprio AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, e vocês também podem estar utilizando o WhatsApp para entrar em contato, mandar mensagem, tirarem dúvidas da forma como convier. Eu não garanto a resposta imediata aos questionamentos, mas assim que eu puder, eu vou estar passando para vocês o saneamento das dúvidas. Podem também estar passando por e-mail, tá? Então, o que for mais conveniente, mais fácil e ágil para vocês, vocês podem estar utilizando essas duas ferramentas aí. Bem, referência. As referências, é até um pouco mais difícil de estar utilizando os livros nesse momento, porque a biblioteca está fechada. Então, eu vou estar embasando em alguns artigos mais fáceis de se encontrarem na literatura, né, que até ajuda vocês também na hora de for fazer alguma reflexão, tá? Bem, a principal diferença entre artigos e livros, vou até expor aqui para vocês. O livro, ele é construído a partir de artigos. Então, em um determinado momento, o autor do livro vai fazer uma bibliografia, bibliometria, desculpa, que é pegar os artigos mais impactantes daquela área a qual ele vai escrever o livro, e vai fazer uma síntese de todos aqueles artigos e condensar em um livro. Então, o livro ele se torna uma referência muito boa para você ter uma base, né, uma base que sustenta a sua linha de saber. Só que, com o tempo, aquele livro ele vai ficando defasado, porque a ciência vai avançando e aquele livro que foi condensado através de alguns artigos, ele já não reflete o mundo real dentro da tecnologia e da modernidade que se exige. Então, aí o que acontece? É interessante vocês, como graduandos, né, estudarem realmente nos livros para te dar uma orientação. Mas, a partir do momento que vocês escolham alguma área específica, aí você já tem que começar a procurarem artigos sobre aquelas temáticas. Porque os artigos eles já vão estar o quê? Bem à frente da literatura básica. E como você já tem o conhecimento básico daquele saber, então o artigo ele se torna um mecanismo para que vocês possam estar evoluindo naquela área de saber. Beleza? Bem, então,
esses livros aqui, eles já são mais difíceis de vocês terem acesso, porque nós não temos a biblioteca. Aí, nesse aspecto, eu vou estar construindo a nossa linha de saber dentro dos artigos, porque já ficam fáceis também de vocês estarem acessando estes. Bem, mas de forma básica, o livro principal é O Legado Educacional no Século XX no Brasil. Né? Temos o outro aí que é Educação do Campo, Desafios para a Formação de Professores, livro muito bom, né? Tanto um como o outro, são os livros básicos, a qual a literatura recomenda. Temos esse aqui também, Por uma Educação do Campo. Então, esses livros básicos são as referências para que vocês tenham conhecimento nessa área de saber. Complementar. Os complementares já são livros mais recentes, que não são clássicos, como aqueles antigos, mas que acabam focando em algumas arestas que o básico não contempla. Então, nós temos o contínuo de ano na escola e na sala de aula, educação do campo e pesquisa, questões para reflexão. É muito bom esse aqui, porque trata da questão da pesquisa. E muitas das vezes você, ao se deparar com uma situação educacional no campo, acaba surgindo algum insight, né? algum foco que lhe permita efetuar alguma pesquisa. E essa pesquisa é interessante porque acaba resultando em um artigo, e esse artigo vai ser lido por vários pesquisadores, o que acaba evoluindo aquela temática, dando um desenvolvimento intelectual nesse contexto. Um outro livro muito interessante também é esse aí, que é uma sugestão minha, né? Cada professor pega e vai lecionar a disciplina, ele acaba ficando com uma certa liberdade de mudar o complementar e também a bibliografia sugerida. Então, eu sugiro esse livro aí, né, que chama Teoria e Prática da Educação, na verdade, não é um livro, é um artigo. Teoria e Prática da Educação do Campo, Análise de Experiências Organizadoras. Então, esse é um artigo que foi publicado na revista NEA de Experiências, que ele é interessante porque ele acaba pegando a prática. Então, ele vai refletir e fazer essa contextualização entre a teoria e a prática da educação no campo. Aí vem, professor, mas sempre dizem que a teoria é diferente da prática, né? Ou seja, eu estudo a teoria, mas quando eu vou praticar é totalmente diferente. Na verdade, isso são paradigmas falaciosos, isso não existe. Tanto que tudo que é escrito, pessoal, dentro do mundo científico, ele é resultante de uma observação empírica. E o que é uma observação empírica? É você observar um fenômeno, por que ele acontece, os agentes que fazem acontecer aquele fenômeno. Então, tudo que é escrito é através de uma observação de uma prática. Então, alguém observou aquela prática e fez uma escrita sobre aquilo, comprovando cientificamente aquele modelo, de maneira que qualquer um que, através daquelas variáveis, consiga obter o mesmo resultado que o primeiro pesquisador. Então, essa questão de dizer que prática e teoria são dicotômicos e andam por caminhos distintos, isso não existe. Isso não existe, porque tudo que existe escrito, com rigor científico, ele tem a sua origem dentro de um processo prático, né, dentro de um processo empírico. Então, por fim, terminei aqui a nossa exposição do plano de ensino, algumas considerações que eu coloquei, e aí eu queria ver com vocês se ainda persiste alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, porque vocês também são educadores, né, como eu. Ou estudam mais educação do que eu, né, porque vocês estão exatamente na ciência que estuda a educação, que é a pedagogia. Então, eu aqui, em termos de experiência, sou mais aluno do que vocês. E aí, alguém diz alguma coisa? Tudo tranquilo, pessoal, até então? Nenhuma consideração a fazer? Bem, então, como ninguém tem nenhuma consideração a fazer, eu vou dar por encerrado o nosso encontro de hoje. Eu vou disponibilizar essa aula e na próxima semana a gente já começa aí com a matéria.
né, com a disciplina, dêem uma lida, façam as reflexões necessárias que vocês acharem. Opa, pode falar. Turma, exatindo, pega a intimidação. Ah, vocês são tímidos? Não, mas eu também sou. Quem não é tímido, pessoal, nessa vida? Ainda mais sempre um momento novo, o início, todo mundo é tímido, ninguém conhece ninguém, né? Então isso faz parte, totalmente compreensível. Nem tanto que eu nem estou cobrando isso de vocês, vocês se apresentarem, o que geralmente eu faço no ambiente físico, né? Mas nesse ambiente virtual nós temos esses problemas, alguns têm uma conexão melhor, outros não. Então, por isso que temos que respeitar o momento de cada um. E é por isso que a aula é disposta no ambiente para que vocês possam acessar depois e fazer as suas reflexões. Tá bom? Então, eu agradeço a todos pela presença, meu muito obrigado. Se cuidem, não está brincadeira, essa situação toda. E fiquem com Deus. Foi muito gratificante estar participando desse início, dessa turma, dessa aula. E é um aprendizado mútuo, né? Eu como educador e vocês como futuros educadores, sendo que talvez a maioria já está em sala de aula, tem um ambiente muito bacana, um ambiente muito tranquilo, e eu torço para que tudo dê certo na vida de vocês, tá bom? Então, um forte abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, professor. Nós te agradecemos pela aula. Tá ok. Muito obrigada. Então tá bom, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite. Tchau.